Mas agora eu continuo aqui no Almanaque Católico e partilho com você sobre algo muito importante que está sendo realizado por um padre que vai ajudar a contribuir muito na evangelização. No Vaticano, um padre goiano estuda polarização política dentro da religião. O trabalho de mestrado do religioso estuda o papel da comunicação na igreja no mundo cercado de desinformação. E nós convidamos o padre Vitor Simão para partilhar com a gente sobre esse estudo e experiência em Roma, sobre tudo que ele está vivendo. Padre Vitor, sua bênção e seja bem-vindo, que bom revê-lo. Deus te abençoe, Caísa. Boa tarde também para aqueles que nos seguem, nos acompanham aqui pela TV Pai Eterno, aqueles que seguem sempre o nosso Almanaque Católico. Uma boa tarde, obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, padre, por o senhor estar partilhando com a gente essa experiência, mas conta para quem está acompanhando o programa, para mim também, que eu estou curiosa, faz quanto tempo que o senhor está em Roma? Está para completar 3 anos, né? Eu vim para fazer um percurso do mestrado aqui em Roma, cheguei aqui em dezembro de 2020. E, ô padre, está há poucos dias do senhor defender sua dissertação. Qual o tema desse trabalho de mestrado? Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que vai contribuir tanto para a evangelização. Então, na verdade, a defesa ou a discussão da tese foi hoje pela manhã aqui em Roma. Olha, que bênção! Né? Então, como que foi, padre? Conta tudo. Então, foi uma experiência de verdade muito boa, muito produtiva e, sobretudo, será muito útil, penso. Não? Nós começamos, portanto, fazemos um percurso de estudo e, mais ou menos 6 meses, começamos, então, a fase de pesquisa e de aprofundamento, sobretudo para a escrita da tese final, que aqui nós chamamos de tesina, nessa fase de mestrado. Né? Então, o tema do nosso trabalho, o tema central, é o papel do Departamento de Comunicação a serviço da comunhão da igreja, não? Ou na igreja. O que nos inspirou ou motivou a chegar a esse tema foi, sobretudo, esse contexto de desinformação, como você já lembrou, o contexto das fake news, e eu diria que uma coisa que também me inspirou ou que provocou essa reflexão foi também esse contexto de polarização, que na verdade sempre existiu, a polarização, e nesse momento nós vemos uma escalada da polarização, e sobretudo trazendo muito próximo à nossa realidade, mesmo estando fora do Brasil. Eu procuro sempre acompanhar as notícias e os acontecimentos ali do Brasil, e me incomodou de algum modo como essa polarização política e ideológica que tocou a sociedade, sobretudo no período das eleições presidenciais, mas como isso também entrou na igreja, né? Então a preocupação é que a igreja deve ser uma referência de unidade, de comunhão. E nós vimos que também essa polarização entrou no ambiente da vida da comunidade eclesial. Isso foi a motivação que o senhor teve para buscar esse tema, não é, padre? Exatamente. Esse é um elemento do contexto que me conduziu a uma pergunta central, né? Nesse contexto, digamos, um pouco que conflituoso, como a comunicação pode colaborar, como o departamento de comunicação pode colaborar na comunidade eclesial, né, através do seu trabalho, de que modo pode colaborar para superar essa divisão, essa separação, essa polarização e testemunhar, sobretudo, a comunhão, que é um elemento constitutivo da identidade da igreja, né? A igreja como una, católica e apostólica, esse dado da unidade é, de fato, constitutivo para a imagem e a identidade da igreja. Ô, padre, portanto, esse caminho. A comunicação está sempre presente quando a igreja fala de evangelização, né? Um dos meios
que é usado para comunicar aí a palavra, o evangelho. Quais são os desafios hoje que nós enfrentamos para essa comunicação acontecer da melhor forma possível? Agora, nesse contexto também do meu trabalho, eu diria que, da minha pesquisa, eu diria que nós precisamos ter em conta de que a missão da igreja é essa de evangelizar. A igreja é sempre missionária, ela está sempre a serviço do evangelho. E o serviço que a igreja presta do evangelho é aquele de anunciar, né? É o mandato de Jesus em Mateus 28, né? E de por todo mundo comunicar a boa nova, anunciar a boa nova do evangelho, né? Portanto, essa é a missão da igreja e sempre foi desempenhada. A igreja sempre desempenhou essa missão de modo muito corajoso. A igreja sempre ofereceu esse testemunho, sobretudo em momentos de maiores conflitos, até se a gente pega ali a questão da história da igreja. Contudo, o nosso momento, digamos, o momento atual, nos coloca de verdade numa situação de dificuldade, exatamente por esses elementos que eu tentei abordar na pesquisa, né? Essa questão da polarização, essa questão da instrumentalização também da comunicação, né? E uma visão um pouco que deturbada da comunicação, não? A comunicação não pode ser vista simplesmente como um instrumento, mas a comunicação precisa ser tida como parte do governo, da administração, da condução, também da comunidade eclesial, né? Quando nós, assim, temos a comunicação como esse elemento de colaboração, de gestão, nós superamos essa visão instrumentalizada e aí sim a comunicação passa a colaborar para a superação. Eu diria que nós vimos isso em alguns ambientes também de trabalho, ambiente profissional, não? Quando encontram-se os colaboradores numa situação de divisão, diante das informações manipuladas daquele ambiente, nós vemos que a comunicação conduzida de uma forma estratégica ajuda a superar essa divisão, essa segregação e levar a um dado de unidade, né? Então, o desafio está, sobretudo, aqui, né? A potencialização que a rede social trouxe para a informação. Nós diríamos, ou dizemos que vivemos numa época da informação, né? A época da informação é exatamente isso. A informação é extremamente e absurdamente democratizada, não? Então, todos têm acesso à informação, mas também todos produzem notícias e nessa possibilidade de produzir notícias, nós vemos que também tem notícias falsas, notícias na época da pós-verdade, enfim, tudo isso dificulta o anúncio da verdade que é Cristo, o anúncio do Evangelho, que é a verdade, que é a vida, que é o caminho para essa realização, né? Então, todo esse cenário um pouco conflituoso e um pouco desafiador. Sim. Mas tem muita esperança também nesse ambiente, porque da mesma forma que o mau uso da comunicação e a visão deturpada da comunicação provoca ou conduz a essa polarização, também essa mesma força de comunicação, nós já sabemos disso na questão histórica, nós sabemos disso que a comunicação pode também superar. Nós vemos muitos testemunhos. E para isso, então, eu proponho 2 paradigmas no final do meu trabalho. Ô padre, e como tem sido para o senhor estudar comunicação em Roma? Nós estamos vendo várias aí fotos, né, da sua vivência em Roma. Como tem sido essa experiência do senhor? Fala pra gente. É uma experiência muito boa, eu diria que uma grande oportunidade. Eu agradeço muito à Arquidiocese de Goiânia por ter me oferecido essa oportunidade de fazer esse período de estudos, essa temporada de estudos aqui em Roma. Antes de tudo, eu diria que Roma é esse lugar especial porque é onde está o coração da igreja, né? Onde a igreja oferece essa força de testemunho histórico presente do sangue dos mártires que nessa cidade foi derramado, né?
Portanto, estar aqui tem esse dado muito especial. Depois, a proximidade ao Santo Padre, né? Estar perto do Papa, ainda que nós estamos fora do Vaticano, para dizer, não moramos dentro do país, do Estado, cidade do Vaticano, mas estamos muito próximos, então acompanhamos as notícias de forma muito mais rápida, né? As notícias são atualizadas, as notícias da Igreja, portanto, estar aqui tem esse dado, né? Tem essa força, é muito especial por isso, né? A história, a cidade de Roma e a proximidade com o Santo Padre. E eu vivo isso de forma muito intensa. Eu aproveito muito, porque depois sei que preciso. E quando voltar ao Brasil, vai poder partilhar tudo isso com a gente, né, padre? Para onde o senhor for. Por falar em volta ao Brasil, padre, por falar em volta ao Brasil, o senhor vai dar continuidade aos estudos ou vai voltar para o Brasil logo? Então, na verdade, é uma notícia um pouco, digamos, uma novidade, porque novidade de forma pública, mas quem me pediu ou me ofereceu essa oportunidade de vir estudar foi ainda o nosso arcebispo emérito, Dom Washington, né? Nesse período teve a transição do arcebispo e Dom João esteve em Roma no ano passado e conversamos muito, e naquela ocasião Dom João, em outubro do ano passado, Dom João já tinha me falado da possibilidade de continuar os estudos com o doutorado. Dom João confirmou há poucos dias essa intenção. Eu disse para ele que dependia um pouco dos resultados finais, né? Porque a gente precisa terminar bem o mestrado para dar seguimento ao doutorado. Hoje, depois de apresentar e fazer a discussão da tese, eu diria que é uma possibilidade muito, muito real. Então, eu diria que, muito provavelmente, eu devo continuar por aqui por mais algum tempo para aprofundar a pesquisa na fase do doutorado. Ótimo, Padre Vitor, nós estamos aqui rezando para que o senhor estude mesmo, para que consiga aí ajudar tantos fiéis de uma forma, da melhor forma possível, né, a experimentarem do amor de Deus, poder contribuir também da melhor forma para que o Evangelho seja anunciado. Que Deus abençoe muito a sua vocação. Obrigada por partilhar com a gente. E quando estiver aí fazendo doutorado, partilhe também com a gente desse momento, tá bom? Muito bem, obrigado pela oportunidade mais uma vez. E para concluir, eu queria terminar só manifestando um desejo que é o desejo do Papa. Sim. Que a comunicação possa ter sempre no centro a relação, né, o encontro, que é aquilo que o Papa insiste muito da cultura do encontro. Então, uma verdadeira e autêntica comunicação católica precisa colocar a relação no centro, a relação com Deus e a relação com o próximo. Se a gente faz isso, diríamos que superamos todos esses desafios que encontramos nesse cenário atual. Mas muito obrigado pela oportunidade. Digo também que estou com saudades, e esse tempo da festa do Divino Pai Eterno chega um pouco de saudade no coração isso também mesmo. Da realidade da nossa vida. Mas dá um jeitinho de acompanhar por aí, viu, Padre? Que nós vamos transmitir tudo aqui pela TV Pai Eterno. Obrigado pela transmissão, isso nos aproxima. Sim, sim. Até a próxima. Sua bênção. Tchau, até a próxima. Um abraço para todos. Abraço.